Você vive no pecado? Eu espero que não. Mas vamos orar para a gente entender o que o Senhor tem para nós, tá bom? Vamos lá, ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Jesus Cristo, por tudo. Obrigado por mais um dia na sua presença. Obrigado por o Senhor estar conosco sempre. Paizinho, nós pedimos que o Senhor, Pai, faça-nos entender a sua palavra e que o Senhor habite o seu Espírito Santo em cada um de nós. Que o Senhor Espírito Santo faça morada em cada um de nós, Senhor, e nos ajude a compreender a sua palavra. E também, Pai, que o Senhor grave a sua palavra na nossa mente e no nosso coração, e que o Senhor nos livre das mãos do anticristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus Cristo. Amém. Gente, a gente vai ver 1 João, capítulo 3, tá? E o versículo a gente vai ver a partir do 8, tá bom? Leia comigo, por favor. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo. Que horror! Pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se a si. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem ama seu irmão, e nem quem ama seu irmão. Porque a mensagem que eu viste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Aqui até o 11. Gente, é bem legal, né? Vamos lá no capítulo 8, a explicação. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo. Gente, que horror, né? Quem vive habitualmente, né? Pessoas que têm hábito, né? Hábito de fazer as coisas erradas. Já não tem mais dó, já não tem mais consideração a ninguém, já não dói mais em si mesmo. Tem o hábito de praticar o mal, né? Então ele está dizendo que já é do maligno. Pois o diabo peca desde o princípio. Então, o inimigo das nossas almas, ele peca desde o princípio, né? E quem é filho dele aqui também faz a mesma coisa, faz tudo errado, tudo ao contrário da palavra de Deus, sabendo o certo, mas não gosta não, viu? Não gosta do certo não, o bom mesmo é o errado. Então, essa pessoa já tá com o selo do inimigo, né? Porque é possível mais que o Espírito Santo habite ali, porque a pessoa não dá espaço de jeito nenhum, né? A não ser que a pessoa realmente queira andar nos caminhos certos, mas aquele que não quer já é do maligno, tá? Daí eu tô dizendo não, mas é a palavra que tá dizendo aqui, tá bom? Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, a partir do momento que aquela pessoa gosta muito, né, de fazer as coisas erradas, e que um filho de Deus, né, que foi o próprio Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, faça com que a pessoa desvie daquele mal que sempre fez, né, que sempre foi acostumada, e vire uma nova criatura, então o Senhor Jesus venceu o mal, tá? Dentro daquela pessoa. Mas a pessoa precisa o quê? Querer, né? Querer fazer o certo. Porque Deus é justo, Ele é amor, Ele é mansidão, Ele é tudo, né? Então, Jesus, Ele veio, né, para tirar os pecados de cada um de nós, aquele que quer. Aquele que não quer vai continuar, tá bom? É só aquele que quer. Aquele que quer procura realmente ser mudado, tá? Procura realmente a Deus, ao Espírito Santo, que Ele mude, né, o nosso caráter, o nosso coração, a nossa mente. Aquele que quer, pede. Aquele que não quer, continua, nasci assim, eu vou ser sempre assim e vou morrer assim. Então,
Esse daí, que é sempre assim, já sabe de quem é, né? E o 9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, não peca naturalmente, né? Uma pessoa que é de Deus, ele peca, às vezes, nem sabe às vezes que tá pecando, mas quando sabe que é pecado, ó, tá, já acabou, assim, eu não peco mais sobre isso, eu sei que isso aqui é pecado, eu não faço mais. Então, os filhos de Deus, ele costuma fazer isso, a não fazer o errado. E procurar fazer a justiça sempre. Os filhos de Deus é sempre assim. Mas o filho do inimigo, não. Ele não tem dó, ele não tem consideração, ele não tem amor por ninguém, é complicado, né? Pois a semente de Deus permanece nele, né? Porque Deus permanece naquele filhinho, tá? Então, por isso que a pessoa sempre faz o certo, procura fazer sempre o certo. E ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, cada um de nós, se nós realmente se interessar, né, se interessar e querer realmente a justiça, querer realmente fazer o certo, a gente acaba sendo nascido de Deus também, tá bom? Mas tudo tem o nosso querer. Nós temos livre-arbítrio de escolher. O 10. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Tá? As pessoas que não praticam a justiça não é de Deus, nossa. Nem quem não ama seu irmão. Então, a pessoa que não pratica a justiça e que não ama o seu próximo, também não é de Deus. Nossa, gente. Então, a gente precisa amar o nosso irmão, mesmo que seja ruim, né? Mesmo que não seja uma pessoa tão boa, a gente precisa amá-lo. E se nós não conseguimos, a gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, eu tô aqui, eu não consigo perdoar fulano, me fez mal, apesar de ser da minha família e tal. Né? A gente precisa realmente pedir ao Senhor para que Ele nos transforme, para que a gente seja filho de Deus, não filho do inimigo. Aff, Maria, Deus o guarde, né? E o 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: quem nos amemos uns aos outros. Então, é um dos mandamentos, né? Amarás uns aos outros. Por isso que um dos maiores dons é o amor. Precisamos pedir o amor todo dia. Porque sem esse amor, nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos nada sem um amor. Amém? Ore comigo mais uma vez, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Jesus Cristo, por tudo. Obrigado por Senhor ser tão bondoso e maravilhoso por cada um de nós. Transforme-nos para Ti, Senhor. Perdoe nossos pecados. E nos ajude, Pai, a compreender a Sua palavra. Que a Sua palavra entre dentro de nós, faça morada em nós, Senhor. E abençoe as pessoas que estão enfermas, que estão nos presídios, seus familiares. Senhor, eu não posso nem mencionar tantos problemas que as pessoas estão tendo, mas o Senhor conhece cada pessoa que aqui está pedindo, orando, clamando pela sua misericórdia. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é grande, o Senhor é tardio de irar-se. E muito obrigado por o Senhor ser tão bom e maravilhoso por cada um de nós. Entregue todos aqui nas suas santas mãos. O abençoe nesse dia. Encha-nos, Pai, do seu santo bom Espírito de Deus. Faça morada em nós, Pai. E tirai toda angústia, todo mal, Pai, toda ansiedade e depressão de cada pessoa que aqui está, te clamando, Pai. Em nome de Jesus, entrego todos a Ti. Amém. Amém. Até o próximo vídeo. Se essa mensagem, te ajudou, compartilhe o folheto para abençoar outras vidas. Deus te abençoe, filho, e até o próximo vídeo.